Por falar em José de Alencar, vamos ressaltar que José de Alencar é um nome importantíssimo do romantismo, né, gente? Até coloquei aqui do ladinho José de Alencar. Não é o único, mas é muito significativa a sua produção romântica. Em Iracema, nós temos a Virgem dos Lábios de Mel. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. A Virgem dos Lábios de Mel. A que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, que tinha um talhe de palmeira, com um hálito que recendia a baunilha no bosque. Então nós temos assim toda a idealização da mulher. E é importante lembrar que a descrição é muito presente na obra romântica. E é uma descrição minuciosa, recheada de figuras de linguagem, para enaltecer a beleza, a virtude dessa personagem ou desse espaço físico, né? Iracema é uma delas, é uma das personagens que não tem um final feliz, né? O final é trágico, você já sabe disso. Temos o Guarani. Guarani, gente, ele tem o herói da literatura brasileira. A gente tem um herói clássico, que é Peri. Não existe alguém mais virtuoso, mais honrado, mais digno, mais lindo, mais forte, mais corajoso, mais estrategista, mais valente, mais cheio de ideias e com mais devoção por Ceci do que Peri. Imperdível essa história, né? Então aqui a gente tem outra obra romântica. Indianista. Temos o Birajara, que faz parte dessa trilogia dos romances indianistas. Depois nós passamos para os romances regionalistas. Que romances são esses? Bom, nesse período, a ideia era encontrar uma identidade nacional, não é verdade? Essa é a grande busca. Então, ao mesmo tempo que se falava do índio, da tribo, da pátria, se falava de outros lugares que não o Rio de Janeiro. E aí a gente tem romances que vão se passar no Centro-Oeste, que vão se passar no Sul, que vão se passar no Nordeste, que vão até se passar no Rio de Janeiro, mas fora da corte, no interior. E esses romances são romances regionalistas. Aqui nós temos Inocência. Inocência, Visconde de Toné. Inocência, gente, ela é aquela apaixonada por Cirino. E Cirino apaixonado por Inocência. Só que esse amor não pode se concretizar. E ela acaba morrendo de amor. Nada mais romântico que isso, né? O sertanejo e o gaúcho são de José de Alencar. E é claro que a gente tem uma obra com ambiência no Nordeste e outra com ambiência no Sul, né? Confirmando a temática regionalista. E agora nós chegamos ao grupo que caiu no gosto popular, vamos dizer assim, né? Esse popular é da burguesia ascendente. Era o tipo de romance mais lido, o romance urbano. Esse romance urbano, ele vai ter a ambiência na corte, no Rio de Janeiro, desse período do século XIX. E vai falar de festas, de saraus, de relacionamentos afetivos, encontros e desencontros amorosos. Nós temos como primeira obra dita oficial A Moreninha. A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Sabemos que o Filho do Pescador de Teixeira e Souza de Cabo Frio é anterior, né? Porque é de 1840. Mas a Moreninha, com a sua significação nacional, é considerado o primeiro romance romântico. Vai contar a história de Augusto e Carolina, apaixonados um pelo outro, e eles não conseguem concretizar esse amor por causa de vários percalços. A história vai se passar, muitos capítulos vão aparecer, com idas e vindas no tempo, até que eles se reconhecem apaixonados, desde o início da história. E é muito interessante o motivo do título. Por que o livro se chama A Moreninha? Então vale a pena, quem não leu ainda,
Vai dar uma conferida por que o livro se chama Amor é Minha. Temos Senhora. Senhora, gente, uma obra magnânima de José de Alencar, né? A Aurélia Camargo é uma personagem que todo mundo tem que conferir. Ela sai daquele comportamento absolutamente previsto, né? Uma personagem que é uma personagem profunda, porque ela passa por profundas transformações. E ela vai comprar o seu marido, Fernando Seixas. Imagina uma mulher, né, no século XIX, desempenhar esse papel empoderado. Não tínhamos. Então, é realmente uma inovação. E Fernando Seixas e Aurélia Camargo, após muito sofrimento, na última página do livro, vão conseguir o seu tão esperado final feliz. Em Lucília, de José de Alencar também, isso já não acontece. Não acontece porque Lúcia tem uma história no seu passado. Foi cortesã, uma prostituta de luxo. E a sociedade não esperava esse modelo comportamental de uma donzela, né? De uma moça virtuosa. E o final dela acaba sendo trágico. E temos Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra muito interessante. Foge um pouco desse padrão. A gente vai conhecer Leonardinho, que é o herói da história, o personagem principal, mas é um herói, entre aspas, tudo errado. Faz um monte de bobagens, é malandro e acaba alcançando um final feliz. Diferentemente de outras, vai mostrar ali uma população que não é aquela da classe mais alta, né? Vai mostrar outras classes sociais. É uma obra muito interessante, uma obra de transição. Eu não falei aqui, mas não podemos deixar de comentar A Escrava Isaura, né, gente? Maravilhosa! Já virou novela, já passou em todos os países que você puder imaginar. A Escrava Isaura está aqui nos romances regionalistas e vai contar, de Bernardo Guimarães, né? E vai contar a história de Isaura, uma escrava branca absolutamente idealizada. Nós temos um vilão, um grande vilão da literatura, que é Leôncio, que é obcecado por Isaura. Mas Isaura, como ela se mantém digna, honesta, virtuosa, honrada e tudo mais, ela alcança o seu final feliz, ao lado do seu grande herói Álvaro. Uma história também maravilhosa. Bem, só que esse romantismo ele vai ser substituído por outro estilo literário chamado realismo. E agora, no realismo, esse sentimento todo, essa emoção toda, esse amor todo, isso não vai mais ter tanto espaço assim. Enquanto aqui nós temos a valorização da emoção, aqui nós vamos ter a valorização da razão. Ou seja, aqui a realidade bate a porta. Não adianta ficar sonhando, porque ninguém vive só de sonho. Agora vai ser a vida como ela é. E aí é muito interessante a gente perceber que um estilo sempre vai contrariar o estilo seguinte, né? Isso aconteceu, o romantismo, ele desconstruiu muitas ideias do arcadismo. E agora o realismo vai desconstruir muitas ideias do romantismo. Então vamos pensar aqui como é que é essa cosmovisão realista. Existe uma importância muito grande do desenvolvimento científico. Esse desenvolvimento científico é um fator de desenvolvimento das sociedades. Então não adianta mais ficar pensando, sonhando, imaginando, delirando com coisas que não são reais. Existe agora uma observação científica do comportamento humano. Não vamos mais idealizar, vamos retratar, vamos relatar aquilo que é observado. É claro, gente, que a gente está falando de ficção, né? Agora, quem ganha espaço não é aquele herói magnânimo como Peri ou como Álvaro. Agora o espaço é para o homem comum.
que é problemático e é limitado sim. Lembra aquele maniqueísmo que eu falei lá no romantismo? Pois é, não tem mais espaço. Sabe por quê? Porque ninguém é 100% bom, nem 100% mal. E a literatura vai retratar isso, a arte vai retratar isso. Porque os personagens agora, eles apresentam qualidades e apresentam defeitos. Apresentam virtudes e apresentam vícios. Porque o comportamento humano, gente, é assim. Ninguém é bom o tempo todo. Isso não é possível. E a literatura vai mostrar isso. Por isso, os personagens, eles são mais profundos. Enquanto aqui, eram personagens mais planos, né? E existe uma verossimilhança externa. Vamos lembrar? Verossimilhança, de uma maneira muito simples, é aquela coerência. Será que aquele fato da história, aquele acontecimento, aquela situação, se fosse retirado do mundo ficcional e fosse apresentado ao mundo real, teria sentido? Vamos pensar? Por exemplo, quando Peri faz um dos seus feitos lá de tomar o veneno que mata rapidamente e não morrer, arrancar com os braços uma palmeira gigantesca para poder salvar Ceci. Dentro do livro, isso faz sentido. Existe uma verossimilhança interna. Nós já estamos acostumados com os feitos grandiosos de Peri. Mas se nós tirarmos isso do mundo ficcional e apresentarmos ao mundo real, é lógico que isso não faria sentido. Então aqui a gente tem uma verossimilhança interna e muitas vezes não há verossimilhança externa. Aqui no realismo já é diferente. Aquela situação de mazela social, de caos na relação afetiva, se ela for retirada do mundo ficcional e apresentada ao mundo real, ela faz sentido. Porque muitas delas são possíveis sim no mundo real. Então, além de acontecer a verossimilhança interna, também acontece a verossimilhança externa, certo? Bem, o nome que eu coloquei aqui para destacar no realismo é Machado de Assis. É incomparável, único, esplêndido, e é o Machado de Assis vou citar 3 romances: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Para falar em 3 obras grandiosas de Machado, né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos o defunto autor, que não é um autor defunto, mas é um defunto autor. Brás, morto, isento de qualquer julgamento social, vai contar a vida dele. Como já está morto, não está mais preocupado com a opinião de ninguém. E aí a gente vai conhecer os seus percalços, as vicissitudes pelas quais ele passa, as negativas, o grande capítulo, né, final, importantíssimo das negativas, onde ele diz tudo aquilo que ele não realizou, que ele não conseguiu, que ele não conquistou. E no final, quando ele faz o balanço, ele acha um ponto positivo. Ele não transmitiu a ninguém o legado da nossa miséria. Imperdível Memórias Póstumas, né, gente? Dom Casmurro. Dom Casmurro, gente, é a história de Capitu e Bentinho. Quem nunca viu, nem que seja na rede social, alguma referência? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eu acho que traiu, eu acho que não traiu, eu acho isso, todo mundo acha alguma coisa. Mas para você achar, tem que conhecer a história, né? Então, Dom Casmurro, leia, imperdível. Quincas Borba. Quincas Borba, a gente vai falar naquela época de uma temática tão importante, que é o interesse. Aquele que move muitas relações humanas. Enquanto a pessoa pode lhe proporcionar benefícios, você está junto dela. Quando ela não pode mais lhe proporcionar todos esses privilégios, você a abandona. Gente, triste, mas o livro é maravilhoso. Quincas Borba, não perca. E ainda
ainda temos os contos machadianos, né? Nossa, a Cartomante, Noite de Almirante, Missa do Galo, Igreja do Diabo, as Academias de Sião. Acho até que eu vou fazer um vídeo só de contos machadianos. Então, Machado de Assis, gente, é o grande nome do realismo no Brasil. Só que nós precisamos agora pensar o seguinte: o realismo, ele não é um estilo que veio sozinho como o romantismo. O realismo, ele é um kit, ele é um combo. Nós temos 3 estilos literários acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos o realismo, temos o naturalismo e temos o parnasianismo. Aqui, o realismo começando em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O naturalismo começando em 1881 com a publicação de um mulato Aloysio Azevedo. E temos parnasianismo começando em 1882, um ano depois, gente. Em termos de história, isso não é nada. E aí, esses 3 estilos, eles aparecem juntos. Claro que com muitas características semelhantes, né? Mas, se eles fossem exatamente iguais, não seriam 3 estilos diferentes. Vamos falar só um pouquinho do naturalismo. O naturalismo também se destacou na prosa, como o realismo. Enquanto o realismo está preocupado em analisar e observar o comportamento daquele personagem, daquele indivíduo, o naturalismo ele vai voltar os olhos para as coletividades, para os grupos sociais. E aí vai haver um destaque muito considerável para o evolucionismo e o determinismo, que influenciam o período sobremaneira. Vamos ter também uma perspectiva de degradação e de amoralidade. Temos aqui um instinto como força motriz. Então, esse sentimento nobre daqui, muitas vezes ele é substituído pelo instinto. E aí ganham espaço as sensações, né? O valor sinestésico. E aí vem uma figura de linguagem que a gente conhece bastante, que é a sinestesia, certo? Nós temos também a animalização, ou seja, o ser humano, ele é muitas vezes considerado nas suas condições animalescas, daí a animalização. Existe a análise coletiva dos grupos marginalizados. É um espaço que não havia sido ocupado ainda, né? É um espaço que surge, e esse espaço coletivo. Quantas obras não aparecem com um título que já mostra essa coletividade? Casa de Pensão, ou Ateneu, ou Cortiço. Vejam bem que a ideia de coletivo já está no título. E aí vale a gente falar em um Cortiço, né, gente? O Cortiço está fazendo este ano 130 anos. É um aniversário a ser comemorado. Quem não leu o Cortiço ainda, pode correr lá e resolver essa questão. Nós ainda temos nesse período o parnasianismo, com destaque na poesia. Mas aí já é assunto para outro vídeo, certo? Falamos hoje, então, um pouquinho sobre romantismo e realismo no Brasil. Agora que você já tem uns conhecimentos bem elementares, pode partir para a sua pesquisa. E aí, vai começar pelos românticos ou pelos realistas? Está mais propenso a valorizar o amor incondicional ou está mais afeito a procurar aquilo que mostra a realidade como ela é? Bom, não importa. O que importa é que a literatura brasileira é apaixonante e o convite está feito. Um beijo e até o próximo vídeo.